Paz do Senhor, amados. Nós estamos juntos em mais uma escola bíblica dominical. E com a graça de Deus, nós teremos nesse dia mais um conteúdo abençoador em todos os sentidos. Nós chegamos na nossa lição de número 8. E o título da lição é o avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. O textuário diz: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. E a verdade aplicada está chamando a nossa atenção para essa fundamentação da qual precisamos ter bastante clareza em relação a ela. É preciso clamar ao Senhor para um avivamento espiritual, um avivamento que resulte em renovação e transformação para a glória de Deus. Os objetivos desta lição são: conhecer a história do movimento da Rua Azusa, identificar a ação do Espírito Santo na vida de Seymour e ressaltar a importância da Rua Azusa para os pentecostais. Nós temos como texto de referência o livro do profeta Joel, o capítulo 2, os versos 28 a 31, que diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então é sobre isso, é sobre esta base que nós assentamos a nossa reflexão na manhã desse dia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela palavra que está diante de nós. Te agradecemos pelo assunto que vamos discorrer aqui e pedimos que ilumine o nosso entendimento e nos dê a compreensão que precisamos para entendermos as verdades da palavra de Deus através das suas manifestações na história. E todas as coisas colocamos diante do Senhor. Alcança, Senhor, esta pessoa que está do outro lado desta tela. Esta pessoa que precisa sentir o toque e a unção do Teu Espírito Santo nesse dia. Que precisa, Senhor, sentir que verdadeiramente apenas a Sua presença, o Seu agir, o Seu mover faz todo sentido na nossa existência. E assim colocamos todas estas coisas diante do Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Amém? A introdução diz: nesta lição veremos aspectos relevantes da forte conexão entre o movimento pentecostal e as ações de Charles Parham e William Seymour, além dos eventos ocorridos na escola bíblica em Topeka, a forma aportuguesada de falar esse nome, e nos cultos da Rua Azusa. Então, quando nós começamos a pensar no movimento da Rua Azusa, um versículo nos vem à mente imediatamente. Atos capítulo 2, versículo 4, onde se lê: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, se há um versículo que representa com fidedignidade aquilo que alavancou o avivamento da Rua Azusa, com certeza é esse. Ele foi a referência lida por Seymour no sermão pregado sobre a atualidade dos dons espirituais, no dia 9 de abril de 1906,
quando o Espírito Santo começou a ser derramado em uma residência da rua Bonnie Brae, lá em Los Angeles, onde moravam o casal Richard e Ruth Hasberly. Nós vamos ver que esse versículo já tinha sido referência de pregação dele em outro momento, quando ele esteve lá pastoreando na missão Santa Fé, onde ele veio como pastor convidado. Mas o que acontece é que esse versículo especificamente haveria de se tornar o texto áureo do movimento pentecostal. E quando nós percebemos tudo que está acontecendo aí no início do século passado, quando todos foram cheios do Espírito Santo, as perguntas elas vêm. E desde quando isso aconteceu, a pergunta é: essa promessa é também para os dias atuais? Ou, outra coisa muito importante nessa reflexão, se Deus não faz acepção de pessoas, então todos podem receber o Espírito Santo se o buscar? Essa tônica foi o que esteve sustentando a pregação dos nossos antepassados da fé pentecostal. Mas há muita história a ser contada por trás destes fatos até que esse momento exclusivo se estabelecesse. Nós vamos ver aqui que nós começamos na lição passada falando a respeito dos eventos ocorridos lá no estado de Kansas, na cidade de Topeka, ou Topeka. E nós continuamos, essa lição começa com esse assunto que já foi falado na aula passada, com outros desdobramentos. E também vamos partir para esta visão um pouco mais ampliada do que foi o avivamento da Rua Azusa, que inclusive foi assunto do 3.3 na aula passada, mas que eu disse que eu não ia aprofundar naquele momento, porque esse seria um assunto exclusivo dessa lição. E então, nós vamos agora concentrar um esforço maior nesta lição em aprender sobre quem foi William Joseph Seymour e o que foi o movimento da Rua Azusa, para no final nós pensarmos na importância do que aconteceu em Azusa para as igrejas cristãs do último século, para a Igreja de Cristo desde então. Aqui o ponto 1 fala da importância da escola bíblica em Topeka ou Topeka. Dando continuidade ao estudo dos movimentos de renovação da igreja, o que nós vamos ver é que, para o entendimento adequado do avivamento pentecostal do século XX, é fundamental conhecer um pouco mais da contribuição de Charles Parham, de sua escola bíblica em Kansas, para o que posteriormente aconteceria na Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia, 1906. Bem, olhamos para o texto de Atos dos Apóstolos e vemos Pedro testificando que no dia do Pentecoste a profecia de Joel estava se cumprindo ali. Desde então, essa promessa da efusão do Espírito Santo nunca mais faltou em tempo algum. Em todos os séculos da Igreja do Senhor Jesus, ela foi agraciada com as manifestações do Espírito Santo no seu meio, mas houve sim aqueles momentos em que faltou às pessoas entender o propósito, discernir as Escrituras e ter experiências com Deus, mesmo porque a Bíblia foi tirada delas, a palavra de Deus estava fora de circulação, as pessoas eram mantidas na ignorância, inclusive sem acesso à alfabetização. Então, o que nós vamos ver ocorrendo é que de tempos em tempos o fervor espiritual era resgatado, um despertamento acontecia, e foi isso que nós estudamos até esse momento. E aí,
quando nós temos essa oportunidade de olhar para a palavra de Deus e meditar na lei de Deus, e que nós vamos observando o desenrolar dos eventos ao longo da história, é que nós podemos ver o que Deus pode e o que Deus faz através de uma comunidade de santos que estão em total reverência diante da sua palavra, crendo nela, esperando nela, aguardando o seu cumprimento. E é isso exatamente o que acontece aqui. 1.1, o estudo do batismo do Espírito Santo baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Parham era pastor em Topeka, onde administrava o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Neste ambiente, em janeiro de 1901, a senhora Agnes Osman foi batizada com o Espírito Santo, com a evidência física de falar em outras línguas, conforme Atos 2:4. E o ano de 1901 ele é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno, pois a partir deste avivamento, a chama pentecostal se acendeu pelo mundo. Ela já estava acesa em alguns lugares específicos. Os focos do avivamento já podiam ser sentidos em muitos pontos, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, principalmente nesses dois lugares, mas também mundo afora. Nós vamos ver que na Escócia, por exemplo, o fervor espiritual ele está ganhando um espaço muito grande, e assim como em outras partes da Europa. Conscientes da importância de Charles Fox Parham, alguns estudiosos o consideram um instrumento fundamental na formação do pentecostalismo. Você veja aí que o comentarista ele tomou cuidado para não afirmar Charles Fox Parham como o pai do pentecostalismo, como muitos escritores fazem. Ele realmente é um dos primeiros pioneiros. Ele é realmente aquela pessoa que trouxe visibilidade ao mover do Espírito a partir daquilo que ele pregava, daquilo que ele fazia, mas nós temos aí, dentro da figura de Parham, algumas coisas a considerar. Veja que existem muitas controvérsias a seu respeito, já falamos isso na aula passada, mas nós não nos detemos nas controvérsias. Elas existiram de fato, não foram coisas pequenas, foram coisas complicadas, pesadas, mas era levado adiante pela grande mídia. A imprensa ela nunca foi um veículo que realmente desse condição para nós pensarmos em algumas coisas com propriedade. Principalmente quando se trata de movimento pentecostal. O que a imprensa fez, falou, escreveu, propagou, divulgou a respeito do movimento pentecostal foi devastador e foi muito impactante negativamente. Mas o reconhecimento do que aconteceu lá e que foi de fato histórico fez com que essa escola de Charles Parham, lá no Kansas, ela funcionasse mesmo como um catalisador para propagar o movimento pentecostal. E isso ninguém discute, não tem como você abafar esse tempo da história. No contexto norte-americano, este foi um dos marcos para as manifestações espirituais que passaram a ser explicitamente presenciadas, tanto no contexto escolar, do Colégio Bíblico Bethel do Parham, como nas igrejas nas quais esses alunos eram pertencentes. Ou missões, nesse tempo era muito comum, em vez de você ter um ajuntamento de crentes com o nome de igreja, era dado a eles o nome de missões. Inclusive, há um comentário importante quando se diz que o autor Vinson Sinan,
num documentário cinematográfico produzido sobre o avivamento da Rua Azusa. Esse é um filme interessante, importante, que todos deveriam ver. Ele se chama O Avivamento da Rua Azusa. É um documentário. Você coloca lá documentário Avivamento da Rua Azusa e você vai ter acesso a esse filme de pouco mais de 1 hora, mas com muita informação importante sobre o avivamento da Rua Azusa. E o Vinson Sinan, que é uma das pessoas que foram utilizadas como referência para a produção desse filme, ele explica que o avivamento da Rua Azusa, ele primeiramente é citado no mundo. A primeira vez que o mundo ouviu falar de Pentecostes foi na Rua Azusa. Na Europa, eles sempre disseram que o pentecostalismo moderno começou na Rua Azusa. Então, eu diria, ele Vinson falando, que o que aconteceu de fato é que o Pentecostes americano começou com Charles Parham, no Colégio Bíblico Bethel, em Topeka, lá no estado do Kansas. Mas que o pentecostalismo mundial, ele começa mesmo na Rua Azusa. E não tem como exagerar a importância histórica do avivamento da Rua Azusa. Para todos os que foram tocados por ele, você vai ver que sempre o endereço que eles vão citar como foco irradiador do pentecostalismo moderno é o que aconteceu ali na Rua Azusa. Então, quando nós pensamos aqui nesse 1.1, que nós falamos do Parham como um elemento importante no estudo do batismo do Espírito Santo baseado no livro de Atos, é porque não só ele, mas todos os alunos do colégio que ele dirigia, o Colégio Bíblico Bethel, foram levados para essa pesquisa, para buscar esse entendimento. Chega a ser dito, inclusive, que muito do que os pentecostais pensam e praticam veio das ideias de Parham. Irmãos, eu acho um pouquinho forçoso fazer essa afirmativa, porque, na verdade, as ideias de Parham não eram ideias dele mesmo, eram ideias do movimento de santidade do qual ele era parte. E algum desses movimentos de santidade, eles já estavam muito envolvidos com esta questão do batismo com o Espírito Santo. Então, o Parham, ele traz essas ideias à luz, né? E ele vai divulgá-las para o mundo de uma forma mais intensa. E aí, o movimento de Parham realmente ele não pode passar despercebido. E o que aconteceu na escola de Parham virou notícia. E essas notícias elas começaram a ser resgatadas principalmente nas últimas décadas do século XX, permitindo maiores esclarecimentos sobre o que de fato aconteceu naquele lugar. De início o movimento foi desprezado, foi deixado de lado, tanto pela imprensa quanto pelos estudiosos do assunto, mas da metade do século para frente as coisas vão mudando de figura e as pesquisas começam cada vez mais levar as pessoas para a fonte do pentecostalismo moderno. E aí toda essa história do que aconteceu na Escola Bíblica Bethel de Charles Parham, juntamente com seus alunos, que oravam juntos na vigília de passagem de ano de 1900 para 1901, eles ali estavam crendo no batismo com o Espírito Santo, pedindo o batismo com o Espírito Santo e esperando receber esse batismo conforme ele foi derramado no dia de Pentecostes. Então, nós temos, como diz o comentarista, o batismo de uma aluna da escola, a aluna Agnes Osman, que começou a falar em línguas estranhas
E continuou falando por pelo menos 3 dias depois. E, além de falar, ela começou a tentar escrever o que ela estava falando para se fazer entender, mas não conseguia escrever e também escrevia numa língua completamente desconhecida para ela, que ela diz tratar-se da língua chinesa, o Parham diz tratar-se da língua chinesa. Não somente ela, mas os alunos foram visitados sobrenaturalmente, muitos foram batizados no Espírito Santo naquele mesmo dia, e com isso estava dada a largada para este que seria o maior movimento espiritual na igreja nos últimos tempos. Neste novo tempo, o espiritual e a realidade, o sobrenatural e a realidade começam a se mesclar. Para os de fora, parecia uma coisa muito esquisita, até mesmo muito louca, e os crentes eram considerados e acusados de histeria coletiva, mas para os fiéis, ali estava a essência da vida com Deus. E segundo os alunos desta escola, este era o preparo divino para a missão de servir no tempo do fim. 1.2 e 1.3, eles estão basicamente falando da mesma coisa, eu juntei os dois num único item. 1.2, glossolalia e reavivamento. 1.3, relevância na construção do movimento pentecostal. Aqui no 1.2, quando fala de aglossolalia e o reavivamento, nós precisamos de início entender o que é a glossolalia. No ponto 3, quando se diz a relevância na construção do movimento pentecostal, eu estou chamando a atenção aqui nesse título, que é para a relevância de Parham, para a construção do movimento pentecostal. É disso que nós estamos falando. Então, aqui no 1.2 diz que, tendo em conta as suas pregações intensas, a sua defesa da língua estranha, muitos teólogos consideram Parham como o primeiro a desenvolver o argumento teológico de que as línguas estranhas são sempre a evidência inicial de que uma pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo, ele vai se manifestar de muitas formas, de muitos momentos, seja na intimidade, seja coletivamente, mas essa é a primeira vez que línguas estranhas, como confirmação do batismo com o Espírito Santo, começa a ser pregada. 1.3 diz que há registros históricos de pessoas que falaram em línguas como fruto de profunda experiência com Deus, em diferentes partes no mundo e bem antes do ocorrido no início de 1901. Se você se lembra bem da aula passada, nós tivemos ali as contribuições do movimento de santidade e nós falamos do movimento na Inglaterra com Edward Irving. E esse pastor escocês, que durante um período de tempo deixa a Escócia, vem para Londres, durante 12 anos ele reside em Londres como pastor e pregador, e a partir das pregações de curas milagrosas e de batismo com o Espírito Santo do Irving, já em 1830, nós temos relatos confirmados de pessoas sendo curadas milagrosamente, batizadas com o Espírito Santo, com profusão de línguas estranhas, dons espirituais, profecias, visões, e nós temos tudo isso já num registro 70 anos antes que o Espírito Santo fosse realmente manifestado desta maneira ali nos Estados Unidos. Mas existem razões muito fortes para que o movimento irvingita de Edward Irving
lá da Inglaterra, não seja tomado ao pé da letra como o início mesmo do pentecostalismo. Porque isso aconteceu, isso está registrado, está documentado, mas não teve continuidade. O que acontece ali na escola bíblica no Kansas, nos Estados Unidos, é algo que não apenas aconteceu, mas que não parou de acontecer mais e que veio definitivamente para ficar. Então, movimentos anteriores já temos esse conteúdo, já temos as manifestações espirituais, mas com o movimento pentecostal moderno, nós temos agora uma evidência. Aliás, para construir esse primeiro tópico da nossa lição, eu utilizei bastante esse livro, que tem um capítulo muito especial sobre o Parham. Inclusive, um dos capítulos dele é aqui, o Irving. A evidência inicial e o texto bíblico. Ele vai trabalhar a evidência inicial de línguas estranhas como confirmação do batismo do Espírito Santo, e ele vai dar para a gente essa questão do Parham. Ele vai trabalhar um capítulo inteiro sobre línguas iniciais na teologia de Charles Fox Parham. Então ele entra bastante nesse contexto da evidência inicial com línguas estranhas para confirmação do batismo no Espírito Santo. Então essa foi uma obra que eu usei, porque traz esse capítulo inteiro sobre a questão das línguas em Charles Parham. Ok? Então, o que nós vamos observar é que muitos autores contemporâneos, eles concordam que as raízes do pentecostalismo moderno estão postas tanto na mansão de pedra de Parham, quanto no galpão da Rua Azusa de Seymour. Não se cogita a importância dessa escola bíblica do Colégio Bethel de Parham, nem tampouco do movimento da Rua Azusa em Los Angeles. Por quê? Porque é exatamente esses dois movimentos que promulgaram as diretrizes desta nova forma religiosa. É exatamente a partir desses dois movimentos que o marco fundante do pentecostalismo moderno é buscado. Ninguém vai estudar movimento pentecostal hoje deixando de lado o que foi a escola bíblica Bethel de Parham, e muito menos deixando de lado o que foi o movimento da Rua Azusa, promovido por William Seymour. No avivamento ocorrido nos eventos da Escola Bíblica do Colégio Bethel, ou Colégio Bíblico Bethel, teve início uma série de discussões sobre a atualidade e manifestações do Espírito Santo para a igreja, que não parou por aí. A grande questão em pauta era se existia uma evidência bíblica para o batismo do Espírito Santo. E a conclusão que chegaram é que o falar em uma língua estranha era o sinal que procuravam, e que o batismo com o Espírito Santo, aquele que fora recebido por eles, era diferente do que vinha sendo ensinado comumente pelas igrejas protestantes da época. Então, eles passaram a sustentar a afirmativa de que sim, falar em línguas estranhas era a evidência de batismo com o Espírito Santo, e de que isso é bíblico e passível de ser conquistado também entre os estudiosos da Bíblia na atualidade. Quem está estudando a Bíblia hoje, com esse desejo, com esse anseio de experimentar o batismo com o Espírito Santo nos moldes bíblicos, é isso que acontece. O Espírito Santo é para quem o busca. E aí muitos são os desdobramentos das histórias de Parham,
Mas tanto ele quanto aqueles que viveram com ele esses momentos iniciais do derramamento do Espírito Santo, como resultado do estudo, da busca, da espera, eles desenvolveram também um forte senso missionário e eles, inclusive, acreditavam que a língua estranha era uma dotação de poder para eles fazerem missão. Isso foi muito forte entre os aderentes do movimento de Parham. E o que nós temos na sequência são os desdobramentos desse mover espiritual. Isso vai se alastrando, né? Porque o que aconteceu ali logo vira notícia, logo vai para o jornal da cidade e logo as igrejas pentecostais começam, ou que estão em vias de pentecostalização, aquelas igrejas do movimento de santidade, elas começam então a desenvolver uma nova visão, porque os alunos da escola de Parra são alunos que têm igrejas. E eles voltam para estas igrejas com estas ideias e pregando essa novidade. E na sequência o que nós temos é a importância de William Seymour. No segundo tópico da nossa lição, que diz que William Seymour teve grande importância na história do movimento pentecostal. Foi aluno de Parham na escola bíblica em Houston, no Texas. Porque essa escola bíblica de Bethel, depois de todo esse movimento, e depois do compromisso que eles assumiram, nós recebemos o Espírito Santo, então isso é um sinal de que a gente deve sair em missão. E aí eles saem em missão. E a escola meio que se desfaz, porque agora todo mundo está empenhado num trabalho missionário e saindo para poder pregar esta mensagem pentecostal. E o Parham, ele continuou as suas atividades, desenvolvendo então conferências, congressos, palestras, indo de igreja em igreja para pregar a respeito do assunto, e ele vai criando escolas. Ele também tinha esse foco nas curas milagrosas. Então, ao mesmo tempo que ele criava escolas, ele criava também o que ele chamava de casa de cura. Lugares onde as pessoas iam para estudar sobre as curas milagrosas e também para serem curadas, né? Então, nessas muitas escolas que Parham foi criando, ele chegou até o estado do Texas e lá na cidade de Houston, no Texas, ele também criou ali uma escola de teologia básica para poder estudar esses rudimentos da doutrina pentecostal. Existe um escritor chamado Richard Niebuhr que ele escreveu: as grandes revoluções cristãs não acontecem por meio da descoberta de algo desconhecido até então. Elas acontecem quando alguém aceita radicalmente algo que sempre esteve ali. Isso é interessante para a gente pensar. Uma revolução cristã nunca vai acontecer com a introdução de um elemento diferente daquele que já está nas Escrituras. Ela acontece exatamente quando as pessoas olham para a Escritura e trazem novamente esse elemento que está passando despercebido, esquecido, e aí esse pode ser o ponto de partida para nós pensarmos o que aconteceu na igreja do século XX, que trouxe à tona a obra do Espírito Santo e a fez conhecida em todo o mundo. Então vejamos o que nos diz os itens 1.2 e 1.3, ou melhor, 2.1 e 2.2, que agora nós estamos no tópico 2. Nos itens 2.1 e 2.2 eu também juntei esses dois itens porque estão falando da mesma coisa. 2.1 é uma história de fé e coragem, 2.2 uma história de superação. Todos esses dois
itens estão nos contando histórias de Seymour, né? O 2.1 diz, por exemplo, que William Joseph Seymour era um homem simples. Segundo os registros, livre de vaidades, vindo de uma família de escravos alforriados, não recebeu uma educação de qualidade. Entretanto, mesmo com pouco estudo e cego de uma das vistas devido à varíola, Seymour não se furtou de buscar os ensinamentos das Escrituras para se aproximar de Deus. Como as leis do apartheid não permitiam que as pessoas negras frequentassem a mesma sala de aula dos alunos brancos, Seymour assistia às aulas do lado de fora da sala do instituto fundado por Charles Fox Parham. Quando fala de uma história de superação, diz que os pais de Seymour nasceram escravos, mesmo cego de uma vista, devido a complicações da varíola. Ele não desistiu dos seus ideais. As circunstâncias da vida fizeram com que ele vivesse seus primeiros anos em extrema pobreza, além de conviver com a tirania e o extremismo da reconstrução sulista. Naquele momento, a Ku Klux Klan apavorava o sudeste do estado da Louisiana. Irmãos, na verdade, nós não temos como falar de Seymour sem citar essa parte da história. Século XIX para XX, ali naquela região, realmente aconteceram coisas complicadíssimas. Quando nós olhamos para a história de Seymour, é uma história dos milhares de jovens que nasceram no estado da Louisiana, mas que são afro-americanos. E essa questão, ela se transforma num barril de pólvora em muitos sentidos. Para aproveitar melhor os tópicos deste segundo momento aqui que nos chama para pensar sobre William Seymour, eu utilizei essa obra também que eu recomendo. É a biografia de William Seymour, escrito por Vinson Sinan e uma pessoa que se chama Charles Fox Jr., mas que não é o Charles Fox Parham. O Charles Fox Jr. é um afrodescendente, é um estudioso do pentecostalismo e junto com o Vinson Sinan, ele constrói uma biografia muito rica de William Seymour, contando detalhes da sua vida, da sua história. O que acontece é que o Seymour, ele nasceu num estado muito complicado. O estado da Louisiana era um desses estados americanos onde essa questão racial chegou a pontos extremos. E aqui vai dizer que aconteceu, inclusive, a partir do início dos anos de 1900, 1910, por ali, uma evasão de milhares de jovens do estado da Louisiana para outros estados dos Estados Unidos, porque mesmo eles sendo passivos, mesmo eles se submetendo, mesmo eles fazendo o que era cobrado deles em termos de julgo, de submissão extremada, ainda assim eles eram perseguidos de todas as formas. E aí o Seymour, ele antecede essa questão, porque ele, assim que se tornou um jovem, ele foi criado no catolicismo, depois ele fez a sua confissão de fé na Igreja Batista, ele cresceu como batista, e ele já traz essa visão consigo, né, evangélica, protestante, e então ele se mudou na sua juventude para o estado da Indiana. Ali em Indiana ele trabalha como garçom, inclusive até de muitos hotéis de luxos, e lá em Indiana ele se junta a uma igreja metodista. Mas esse é um tempo de crescentes inquietações raciais para todo lado. Mesmo tendo saído do sul,
para poder buscar outro estilo de vida no norte, nós vamos olhar para esse passado doloroso de discriminação racial em que viviam os afro-americanos e eles eram expostos a extremos de crueldade e de violência contínua e com a anuência do Estado da Louisiana. E o potencial de abusos e agressões contra eles só aumentava. Por todos os lados você via negros sendo linchados. E quando se procurava saber o motivo pelos quais eles estavam sendo linchados, e às vezes em grande quantidade, é porque eles eram negros. Então, toda essa questão foi se tornando algo muito complicado para o jovem Seymour. E aí o Vinson, na biografia dele, vai dizer que na Louisiana, aparentemente, Seymour havia visto o tratamento desumano desses afro-americanos, juntamente com as restrições econômicas, e então parte para buscar uma nova vida no norte. Ele deixou o sul antes do verdadeiro início da grande migração, quando milhares de afro-americanos passaram do sul rural para o norte urbano. E muitas destas pessoas estavam querendo escapar do problema duradouro do racismo no sul e realmente acreditavam que iriam encontrar no norte maiores oportunidades econômicas e uma melhoria geral na qualidade de vida. Isso foi um sonho que ainda haveria demorar muito para se concretizar, porque essa questão da segregação racial, ela foi tomando corpo, depois ela se transforma em lei, que passa a vigorar tanto no sul quanto no norte. Então, o Seymour tem essa trajetória de mudança de lugares. Ele sai da Louisiana, vai para Indiana, ele sai de Indiana, vai para Cincinnati, no Ohio. Lá ele se adere a um grupo de santidade, e inclusive é um grupo chamado Santos das Luzes da Noite. E ele vai sendo influenciado aqui e ali por pessoas, por movimento. Esse grupo Santos da Noite depois se tornou-se a Igreja de Deus na cidade de Anderson, no estado da Indiana. E enquanto estava em Indiana, Seymour contraiu varíola, e é essa doença que o deixou cego de uma vista. Mas quando ele fez 33 anos, já no ano de 1903, ele se mudou para Houston, no Texas. E ele vai para o Texas em busca dos seus parentes, que já estavam há muito tempo sem contato, queria achá-los, queria estar com eles. Quando ele já vai na condição de obreiro, né? Ele já é um presbítero nessa época, e ali ele conhece uma pastora do movimento de santidade chamada Lucy Farrell. Essa pastora de uma pequena igreja africana de santidade, ela abre as portas para o Seymour, mas quando chega em 1905, o Parham já está com uma escola em Houston, no Texas. E essa pastora, Lucy Farrell, ela então transfere essa igreja para o Seymour dirigir essa igreja, enquanto ela vai para a escola do Parham para poder aprender sobre a teologia do movimento do Espírito Santo, a doutrina bíblica do Espírito Santo com maior profundidade. Mas ela era negra, então não podia frequentar a sala de aula. E o que ela fez? O Parham levou ela para sua casa, para ser sua governanta e para ser cozinheira do seminário. Então ela teve uma tarefa árdua de cuidar da casa inteira, de cuidar dos filhos, de fazer comida para os seminaristas, para então conseguir
apreender esse conteúdo e desenvolver o seu entendimento a respeito do batismo com o Espírito Santo. Mas ali acontece algo muito fabuloso com ela. Quando ela começa a estudar sobre o Espírito Santo, ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela foi revestida de poder. Como os pentecostais desta região costumam dizer, ela foi preenchida finalmente com o Espírito Santo. E uma vez tendo o Espírito Santo, ela já teve que ela foi buscar. Aí ela volta para casa. E quando ela volta para sua igrejinha de santidade, lá em Houston mesmo, ela então está pentecostalizada e ela começa a ensinar o Seymour sobre a doutrina bíblica do Espírito Santo. E ele creu com tal anseio e desejo de experimentar, que ele começou a pregar sobre isso mesmo antes de receber o batismo com o Espírito Santo. Mas ela dizia, você tem que ir para a escola do Parra, você tem que ir, você tem que ir. Ele foi. Mas não podia entrar na sala de aula, que era negro. Então, o que foi feito é que ele foi permitido ficar sentadinho no corredor. E o Parham deixava a porta aberta para ele ouvir as palestras, as discussões, e ali sentadinho no corredor, ouvindo através da porta, ele foi tomando conhecimento do que realmente era essa doutrina bíblica do Espírito Santo. E eu fico pensando que foi ali diante da porta fechada pelo homem que Seymour ouviu a voz de Deus, e Deus lhe abriu a porta do céu, e essa porta ninguém poderia fechar, nem para ele, nem para nenhuma outra pessoa que quisesse ser preenchida pelo Espírito Santo. Então, mesmo debaixo do peso dessa indignidade, o Seymour frequentou assiduamente as aulas. Não podia entrar na sala, mas estava lá em todas as aulas. E enquanto ele crescia no entendimento, ele aceitava as verdades doutrinárias a respeito do batismo com o Espírito Santo, sendo essa uma mensagem que via de encontro ao seu coração, sedento por mais de Deus e tão aberto para as experiências espirituais. Seymour permaneceu na sua torre de força até receber a promessa. Então, ele mesmo haveria de viver a sua experiência pentecostal. Mas antes mesmo que isso acontecesse, o próximo passo foi ele levar essa mensagem adiante e comunicar ela para o mundo. Bem, nós temos aí algumas questões históricas relevantes que vão fazer com que o caminho de Seymour o conduza até Los Angeles, até um endereço que é a rua Bonnie Brae, número 214. Esse endereço ele é importante até hoje, porque essa casa onde Seymour realizou reuniões com os moradores e os convidados que foram ali para ouvi-lo falar a respeito do batismo com o Espírito Santo, foi nessa casa, no dia 9 de abril de 1906, que o Espírito Santo foi derramado em profusão. Irmãos, eles receberam o batismo e eles foram cheios do Espírito Santo. Tinha uma menininha na casa, a filha das pessoas daquela casa, ela ficou tão assustada que ela começou a gritar de medo, e com aquela falatório, aquelas conversa alta e uma criança gritando, a vizinhança começou a se aproximar para ver o que estava acontecendo. E quando os vizinhos começaram a se aglomerar em torno da casa, eles saíram para fora e o Seymour começou a pregar para eles e explicar o que estava acontecendo. E aquelas pessoas, ouvindo atenta, começaram a experimentar a visitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a ser derramado sobre aquelas pessoas na rua, em volta daquela casa.
E isso, irmãos, às vezes acontece algo assim nos Estados Unidos, como aconteceu recentemente numa universidade cristã, que eles começaram a orar pela manhã no culto matinal deles, e o Espírito Santo começou a visitar eles naquele momento de louvor, e foi visitando, e o culto durou 3 dias. 3 dias, direto. E pessoas ouvindo falar, e pessoas chegando e querendo ver o que estava acontecendo ali, e também experimentando aquele fervor espiritual. Isso não é novidade para americano. Mas ali na casa da Bonnie Bray, juntou tanta gente, e as pessoas queriam ver, e queriam saber, e queriam sentir, queriam participar, que a varanda da casa cedeu. O piso da casa cedeu e afundou. E ninguém se feriu, mas todo mundo que estava ali entendeu que precisava buscar um lugar para que todos pudessem congregar. Veja que um morador do bairro descreveu que as pessoas vinham de toda parte, que não havia lugar para chegar perto da casa, e assim que as pessoas se aproximavam, elas eram tomadas pelo poder de Deus, e o barulho do movimento se ouvia de longe. Olha isso, desde então, o barulho dos pentecostais nunca mais parariam de incomodar as pessoas, menos aqueles que estão participando e recebendo do que o Espírito Santo está derramando. Então, sim, como diz aqui o texto da nossa lição, Seymour é um exemplo do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo, independente do seu passado, independente da sua condição pessoal. A sua vida influenciou de tal forma o cristianismo mundial que até hoje ele é lembrado entre os estudiosos da história da igreja, principalmente entre os pentecostais, com respeito, trazendo ele para o lugar que lhe é próprio. Seymour, apesar da infância carente, da cegueira parcial, dos limites impostos pelas injustiças sociais, não se furtou de pregar sobre o poder do Espírito Santo. E por toda essa entrega, Deus o honrou para liderar brancos e negros, ricos e pobres, cultos e incultos, provendo um ambiente onde pudessem orar e cantar juntos. E neste ambiente todos eram unidos pelo mesmo Espírito, e esse ambiente é a Rua Azusa 302, um galpão velho que já tinha servido para muita coisa, que estava muito entulhado, mas ali se desenvolveu a missão da fé apostólica, que é o nome que recebeu originalmente essa missão dirigida por Seymour. Ela ganhou tal força que ela é reconhecida mundialmente como o avivamento da Rua Azusa. E esse endereço também se tornou um polo de atração, porque para ele convergia protestantes que vinham de várias partes do mundo para poder ver, para poder sentir, para poder viver o que ali estava acontecendo. Durante 3 anos de intensa atividade, Azusa só existiu por 6 anos. Começou em 1906, acabou em 1912. Azusa foi uma missão, eu penso em Azusa como uma agência divina de preparação, porque muitas pessoas, elas não deixaram a sua igreja para frequentar a Azusa. Elas frequentavam a Azusa, recebiam o ensinamento, recebiam o batismo com o Espírito Santo, recebiam curas milagrosas e voltavam para suas igrejas para continuar frequentando, pregando e levando o Pentecoste. Não existia esta centralização, esse interesse de tornar Azusa em uma igreja poderosa. Era uma missão movida pelo Espírito Santo, que existiu durante um tempo pequeno, mas suficiente para adotar o mundo
inteiro do conhecimento da obra, do lugar, do papel do Espírito Santo na vida da igreja. E aí, o que aconteceu ali, haveria de fascinar os historiadores da igreja, despertar o ódio dos segregacionistas e a resistência de igrejas tradicionais, mas o seu impacto nas décadas seguintes foi tão duradouro que são sentidos até hoje. Nesse lugar, Seymour passou a conduzir cultos 3 vezes por dia, 7 dias por semana. Quando ele não conduzia esses cultos, outras pessoas faziam, e aqui na biografia dele nós vamos ler que esses cultos eles começavam, mesmo que não tivesse ninguém para dirigir, só começava com quem tivesse ali, porque o Espírito Santo estava ali, isso era suficiente. E aqui nós vemos também uma questão interessante sobre isso, porque ali milhares de pessoas buscavam receber o batismo com o Espírito Santo, curas sobrenaturais, mas também transformação efetiva de vida. E aí, o que a gente pensa ao olhar para esse lugar é que as qualidades de liderança do Seymour floresceram nessa época em que os afro-americanos não eram considerados por suas competências, como diz aqui essa obra. Todavia, Seymour dissiparia esses mitos racistas, liderando um dos maiores movimentos avivalistas da história americana. Frank Bartleman, que escreveu esse livrinho aqui, Azusa, a história do avivamento, Azusa. Frank é um pastor avivalista, é um profeta, é um líder na igreja, que frequentou a igreja de Azusa no seu início. Ele escrevia anúncios para jornais evangélicos, ele viajava muito entre Inglaterra e Estados Unidos para poder acompanhar a história do avivamento. Ele vai falar aqui muito do avivamento de Gales, que ocorreu por volta de 1904, na instrumentalidade do pastor Evans Robert. E esse avivamento de Gales também tem um impacto importante nos Estados Unidos nesta época, que desde 1901 já vinha com essas ideias e com esse mover espiritual. E o Bartleman é alguém que está nesse momento, que registra fatos, que conta as experiências e deixou para nós nesse livrinho um capítulo sobre Azusa, explicando o que foi Azusa de fato. E ele vai dizer para nós que em Azusa aconteceu um dos maiores milagres da igreja americana, porque foi ali que a linha racial foi lavada pelo sangue de Jesus. Nas palavras dele, Azusa foi o lugar onde a segregação racial fora apagada pelo sangue de Jesus. E isso, mais de meio século antes que isso viesse a acontecer de fato na nação americana. Porque depois disso, só em 1964, que a Lei dos Direitos Civis decretou o fim da segregação racial em 2 de julho de 1964. Então, de Seymour ficou esse legado muito importante. Mas tem uma coisa que nós não podemos passar adiante sem dizer, tá? O Seymour, ele não acreditava somente na possibilidade de uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso ele acreditava de fato, que a igreja toda pode ser cheia do Espírito Santo. Mas o que ele acreditava e pregava é que pessoas verdadeiramente batizadas com o Espírito Santo vão demonstrar isso nas suas vidas através do fruto do Espírito que vai se desenvolver nelas. Então, ele é um homem plenamente ungido que nunca fez disso uma bandeira para se promover, muito pelo contrário.
ele ampliou a sua compreensão de batismo com o Espírito Santo para também incluir no seu entendimento a respeito do assunto uma dimensão ética que estava faltando no ensino anterior de Charles Parra, que o havia treinado para poder se concentrar nesse falar em línguas como evidência inicial. E aqui, já entrando aí num ponto mais adiante, né, que você tem a maior escola de liderança que uma igreja pode ter na pessoa desse homem que cria em línguas e que cria que falar em línguas era bom, mas não era padrão de espiritualidade cristã. Era preciso conduzir o grande rebanho de Deus, fazer o grande trabalho para a Deus. Mas as pessoas precisavam ser equilibradas no seu cristianismo, robustas na sua teologia, e servos e servas aprovados por Deus pela palavra. O mais interessante é que Seymour aprova as manifestações espirituais, mas ele não investe nas manifestações, ele investe na explicação da doutrina bíblica sobre o Espírito Santo, para que as pessoas pudessem se qualificar para o serviço divino com base no conhecimento e não no movimento. Então, o que eu falei aqui, eu acabei já incluindo o terceiro ponto, né, sem citar o terceiro ponto, que é um líder pentecostal, mas todo esse tópico foi contemplado aí por estas explicações conjuntas. E seguimos então para o final, para a importância de Azusa. Há tanto para se falar sobre Azusa, sobre Seymour, sobre a obra que foi realizada ali, que um tempo de uma escola dominical é muito pouco realmente. Mas eu já disse a obra que eu usei para construir o primeiro tópico, que foi essa de Gary McGee, Evidência Inicial, a obra que eu usei para construir o segundo tópico, que é a biografia de William Seymour, e agora para esse terceiro tópico, eu também usei uma obra que eu considero ela muito especial para todos nós. É uma obra mais abrangente, que serve para diferentes momentos da história do pentecostalismo. Mas é esse livro do Vinson Sinan, né, que é resultado do trabalho dele de décadas de estudo, O Século do Espírito Santo, 100 anos do avivamento pentecostal. É um livrinho bem grandinho, de 607 páginas, mas é um livro muito precioso. E o modo como ele vai contando a história desses 100 anos de avivamento, um século, o século do Espírito Santo, é muito interessante de ler, de meditar. E aqui nós vemos no ponto 3.1, que ali era um lugar que entraria para a história. O que quando nós pensamos, né, em Rua Azusa como um lugar que em Los Angeles não tinha importância alguma. Quando nós pensamos em Seymour, uma pessoa que na época também não tinha importância nenhuma, nós vamos tomando conhecimento de que, na verdade, para Deus não existe gente sem importância ou pessoa sem importância. Segundo o líder pentecostal Bishop Patterson, o avivamento da Rua Azusa deve ser lembrado porque ele foi a criação da experiência pentecostal como nós conhecemos hoje, nos Estados Unidos e em todo o mundo. A experiência dos Atos dos Apóstolos se tornou viva. Não era uma coisa que as pessoas liam, porque depois de Azusa se tornou uma experiência real. Era aquilo que as pessoas viviam. As pessoas podiam sentir o poder do Espírito Santo 2 a 3 quarteirões antes de chegarem no prédio de Azusa,
312. Além da espiritualidade cristã em ação ali, foi um movimento espiritual e cultural que tinha muito para ensinar, tanto para a sociedade quanto aos líderes da igreja contemporânea. E aí, realmente, Azusa foi um lugar que Deus derramou abundantemente o seu amor através do Espírito Santo, concedendo o seu Espírito a quem quis. Ali estava sendo derramado o grande amor de Deus, mas para quem quisesse. O que nós temos aqui já é de pensar, né, que realmente esse foi um lugar preparado por Deus para aquele momento. Deus escolheu Los Angeles, Deus escolheu Azusa, Deus escolheu Seymour para trazer para o século XX, agora para o século XXI, esse mover do Espírito que parte da fé apostólica, que recria a experiência do Pentecostes. E aí nós temos muitas coisas envolvidas com esse trabalho que permitiu a sua afirmação. Tudo lá era um pouquinho diferente dos outros lugares, porque nas igrejas tradicionais, por exemplo, você tem um modelo de culto, você tem a forma como a igreja é montada para ser igreja, mas lá foi improvisado desde o início. Era um galpãozão todo entulhado, o entulho foi tirado, foi colocado ali serragem no chão, porque era chão de terra batida, e o que o Seymour fez junto com seus ajudantes, que na verdade eram em sua maioria lavadeiras negras, empregadas domésticas, acompanhadas dos seus maridos, né? Essa era a população inicial de Azusa. E então, você vem aí junto com essas mulheres negras, aquelas mulheres brancas, que lá da casa do Richard e da Ruth Hasbury, elas estão então acompanhando esse movimento. Inclusive, lá naquela casa da Bonnie Bray, uma jovem chamada Jenny Moore foi batizada com o Espírito Santo. No dia do seu batismo com o Espírito Santo, algo muito inusitado aconteceu. Ela sentou ao piano e tocou divinamente uma música maravilhosa. E ela cantou numa língua celestial. E o que aconteceu com Jenny Moore é que depois que foi batizada com o Espírito Santo, nunca mais ela parou de tocar piano sem nunca ter frequentado uma escola. Esse testemunho está registrado na história e esse piano ainda está lá, na casa da rua Bonnie Bray, 214, lá em Los Angeles, aberto para visitação, porque hoje se tornou um museu. Então eles saem dessa casa e começam a preparar o ambiente de Azusa. O que o Seymour fez, diferente das outras igrejas, o púlpito eram 2 caixas de sapato. 2 caixas, não é caixinha de sapato, é caixa de transportar sapatos para comercialização. Caixas de madeira. O Seymour pegou essas caixas de madeira, 2 caixas de sapato, e juntou ali, botou um paninho por cima, esse era o púlpito. Os bancos pegaram pedaços de madeiras, né? Prenderam em cima de pequenos barris e fizeram bancos que desse para acomodar umas 30, 40 pessoas. E o que o Seymour fez? Botou esse púlpito no centro e espalhou os bancos em volta desse púlpito. Uma disposição completamente diferente para as igrejas da época, mas o púlpito estava no centro do salão e em volta dele foram sendo colocados bancos para juntar as pessoas que iam ali para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Inicialmente, o ministério desta igreja constou de 12 pessoas, brancos e negros, homens e mulheres. E isso por si só já fala de uma mudança incrível num lugar onde a segregação racial continuava intensa.
mas até chegar na porta da igreja. Porque dali para dentro não existia mais essa questão. O que se tinha ali eram irmãos e eram iguais, e todos eram revestidos pelo mesmo Espírito Santo. E aí, o que aconteceu em Azusa se tornou então de farol para o mundo. E por que nós precisamos olhar para Azusa hoje? Denzel Miller escreveu: se não conheces o teu passado, então não sabes quem és. Para sabermos o que somos em termos de crentes pentecostais, precisaremos olhar para o passado, ver o que aconteceu lá. Muitas novidades foram introduzidas com Azusa em relação à liturgia, modelo de culto, modelo de igreja, e o fervor espiritual ali só crescia, e as curas milagrosas aconteciam de uma tal maneira que chegou uma época que havia uma parede inteira de Azusa, que estavam ali muitos aparelhos ortopédicos, muletas e objetos para ajudar as pessoas na locomoção, estavam todos deixados ali porque as pessoas chegaram doentes e saíram curadas. E por fim, terminando, o 3.3 diz: o fogo cai em Azusa. Quando nós olhamos para esse ponto, e já finalizando aqui a nossa tarefa, diz que o avivamento na Rua Azusa aconteceu devido a um autêntico derramamento do Espírito Santo. Houve uma atuação transformadora do Espírito dentro dos irmãos que se reuniram na Rua Azusa para clamar pelo batismo com o Espírito Santo, e ele foi o núcleo irradiador do avivamento que invadiu todo mundo. E aí nesse ponto, nós teríamos muitas outras coisas a dizer, mas nós vamos dizer apenas que realmente foi um tempo diferenciado. Nós vamos ver que no meio do fogo que caía naquele lugar, havia um homem que estava sendo instrumento de Deus ali, tanto para trazer esse lugar à existência, quanto para sustentar esse lugar na direção do Senhor. Seymour não era um intelectual desbravador, ele não tinha a sagacidade dos conquistadores, ele não se empenhava com ousadia e braveza, centralizando as coisas e trazendo para si a responsabilidade pelo progresso da obra, não. Ele era o exato oposto disso e do que se pensa de um homem na condição dele. Os seus biógrafos, inclusive, dizem que ele era dotado de um espírito manso e humilde, mas que conquistou boa reputação entre os que o conheceram, e conforme é dito a seu respeito, ele tinha uma fala suave e simples, não de um orador, mas de alguém que pregava na força do Espírito. A imprensa não deu trégua e realmente bateu em cima, tanto para falar de Seymour quanto falar do prédio. A gente vai ver denúncias chegando na polícia por causa das ruas que estavam entulhadas. Nós vemos denúncias na agência de bem-estar infantil por causa das crianças que estavam circulando sem a supervisão de um adulto. Nós vamos ver que o Departamento de Saúde tentou embargar a missão muitas das vezes, alegando que o lugar era insalubre e que constituiria ameaça à saúde pública. Nós vamos ver aqui os bombeiros sendo chamados, porque as pessoas diziam que estavam vendo sinais de fogo e que a casa estava pegando fogo, e tudo isso foi acontecendo ali naquele lugar direto durante o tempo da sua existência. Mas ali, a maioria dos participantes da Rua Azusa eram pessoas de classe menos favorecidas,
trabalhadores mais pobres, e por causa disso também o pentecostalismo passou a ser criticado como coisa de gente ignorante. Então, uma coisa que não pode deixar de ser dita: a maior mensagem, o maior legado da Rua Azusa durante esse tempo é que as pessoas sabiam e diziam que ali é o lugar onde Deus estava manifestando o seu amor. Era um lugar onde o amor divino, ele era vivido na prática. Então, uma receita divina foi testada e aprovada ali. O que eles tinham ali é o que nós precisamos ter no nosso próprio tempo. Experiência com Deus, fervor espiritual, vida dedicada à oração e à palavra, santidade prática, caráter ilibado, centralidade em Cristo, comunhão, disposição para servir, resiliência, atitudes aprovadas, simplicidade, sublimidade e amor. Estes eram os ingredientes. As portas estavam sempre abertas. E as reuniões, elas começavam de manhã, iam até a noite, às vezes emendavam um dia com outro, e, havendo quem dirigisse ou não, elas começavam e o Espírito Santo ia dirigindo o culto, ia dirigindo a música, ia dirigindo a liturgia, e isso foi suficiente. E aí a gente termina dizendo que a missão da Rua Azusa abalou a estrutura da igreja. Por isso é preciso pedir ao Espírito que opera em nós o anseio por receber mais de Deus, a humildade para não sermos dominados pela soberba, o discernimento para não sermos confundidos e a consciência de que dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Azusa não demorou muito e logo terminou. Os motivos são bem sérios e complicados, que nos ajuda a pensar, inclusive, sobre isso de um modo mais cuidadoso. Até no modo como ela terminou, há muito ensinamento prático. E aí, o grande aprendizado que a gente traz com isso é que avivamentos raramente terminam por causa de problemas que vêm de fora. Na verdade, eles terminam por causa de problemas que vêm de dentro. Que essa lição sobre Azusa sirva para recuperarmos o fervor espiritual, para termos mais sede de Deus e das manifestações espirituais. O Espírito é o mesmo. Ele quer nos dotar, Ele quer nos encher, Ele quer nos dar vida plena na sua presença. Mas Ele é para quem quer e para quem o busca. Amém? Vamos orar? Nós te agradecemos, Deus, por estes momentos de explanação da Tua Palavra e da história deste movimento. Sabemos o quanto a sua igreja hoje é carente de viver uma espiritualidade genuína, em cultos cheios do Espírito Santo, que continuam acontecendo na vida transformada dos teus filhos e filhas cotidianamente. Em nome de Jesus, faça de novo, Senhor. Traga de novo. Traga para nós novamente esse anseio por mais do Senhor e por uma vida cheia do Teu Espírito Santo. E assim oramos entregando todas as coisas nas Tuas mãos, agradecidos pela nossa lição nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe tudo quanto Ele tem concedido a você nessa terra e te mantenha debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Amém.